Sejam todos bem-vindos à Família das Graças e à nossa casa. Intenções para a missa de hoje. Ação de graças. Pelo 5º aniversário de Theo Pires Gama, pela recuperação de Rafael Marques Gonçalves, pelo aniversário da nossa messe, Cristiane Maria Pérez de Carvalho, por todos os recuperados em sua saúde e os recuperados da Covid-19. Saúde. Pedimos pela recuperação da saúde e cura de Maria Pires Gama Lisboa, Ana Fernanda, de apenas 10 meses de idade, Marilene Barbosa de Mendonça, Alexandre Ferreira e família, por todos os infectados pela Covid-19 e outras enfermidades, e por aqueles com depressão. Páscoa. 5º ano de falecimento de Maria de Fátima Fonseca Pires, pela alma de Virgílio do Vale Marques, pelo falecimento de Mariano Mendes da Silva, pelos 9 meses de falecimento de Maria Abadia Abragião Gouveia, por todos os membros falecidos de nossa comunidade e pelas almas do purgatório. 28º domingo do tempo comum, ano da solidariedade, mês das missões. Ao longo da vida, descobrimos que a verdadeira riqueza é estar com o Senhor. Ele é a fonte da sabedoria, e sua palavra é viva, eficaz, capaz de nos conceder o maior de todos os bens, a vida eterna. Para segui-lo, no entanto, é preciso aprender a renunciar ao que não é fundamental. Peçamos ao Senhor que nos infunda o dom da sabedoria, para que possamos escolher o que é melhor e permanecer com Ele. Fiquemos todos em pé para darmos início à nossa celebração. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamada a ser fermento, sal e luz. Por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Sejamos bem-vindos à casa de Deus e também à nossa casa. Uma boa noite a todos. Boa noite quem está em casa nos acompanhando. Vamos juntos iniciar a nossa celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus Cristo, justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, vamos juntos abrir o nosso espírito ao arrependimento para bem celebrarmos dignamente o Santo Evangelho. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filhos de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A fonte da sabedoria humana é a palavra de Deus, ou seja, o próprio Jesus Cristo, que nos ensina o desprendimento e a liberdade para segui-lo e assim sermos plenamente felizes. Leitura do livro da sabedoria. Orei, e foi-me dada a prudência. Supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 89. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, exultaremos de alegria. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, exultaremos de alegria. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, exultaremos de alegria. Manifestai a vossa obra a vossos servos e a seus filhos, revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, exultaremos de alegria. Segunda leitura. A palavra de Deus é viva e eficaz.
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E é ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ficar em pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu a caminho, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. É a nossa capacidade de eliminar as situações, seja elas positivas ou negativas. A prudência serve como um freio para eliminar as coisas
assim: todos nós, perante a prudência, devemos fazer uso da sabedoria. É como se a sabedoria fosse uma ferramenta do prudente. A gente aqui não vai aprofundar esses conceitos, até por uma questão mesmo de tempo. Mas na Bíblia há uma diferença entre sabedoria e inteligência. O sábio não é apenas aquele que conhece. O sábio, ele conhece e sabe colocar em prática. O inteligente é simplesmente aquela pessoa que tem a aptidão para adquirir uma determinada informação. É como se o autor bíblico dissesse o seguinte: todo sábio é inteligente, mas nem todo inteligente é um sábio. Eu posso, por exemplo, estudar medicina, mas no dia a dia, não tendo a sabedoria, não sei empregar aqueles conhecimentos que eu aprendi na faculdade na vida prática. Feita essa distinção, o que nós podemos constatar a partir também do nosso salmo responsorial e também da nossa segunda leitura? É que a prudência, através da sabedoria, nos leva a olhar para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que ilumina. Por isso, ele acaba se tornando para nós uma verdadeira herança. Porque a palavra de Deus, ela aponta para a nossa salvação. Aponta para aquilo no qual eu, no qual você, devemos seguir, devemos caminhar. E o Evangelho, à luz dessa explanação, vem justamente corroborar tudo que o padre aqui está dizendo. Olha o que aconteceu. Tinha lá um jovem que era rico. Curiosamente, o autor bíblico ele não diz quem é esse jovem, não fala o nome. Faz isso, segundo os estudiosos, de maneira proposital, para que você, leitores, possa se identificar, possa, de fato, ser considerado esse jovem rico. E ele diz o seguinte: mestre, eu quero ir ao encontro da minha salvação, eu quero herdar o reino dos céus. E o que Jesus diz? Para isso, você precisa obedecer os mandamentos. O curioso é que ele já começa dizendo assim: mestre, você é bom. E Jesus parece já se incomodar um pouquinho com essa questão de bom. Por que Jesus se incomoda quando fala somente Deus ele é bom? Porque a concepção do jovem rico era uma concepção muito comum do Antigo Testamento, de que quanto mais patrimônio, quanto mais coisa uma pessoa tinha, tanto mais ela era abençoada. Então, quando ele chama Jesus de bom, é como se ele estivesse dizendo: olha, você é, de certa forma, uma pessoa abençoada por tudo aquilo que você conquistou, por tudo aquilo que você adquiriu. E Jesus ele vai inverter essa lógica. Isso está muito no livro de Jó, né? Quando a gente fala assim, o que é a paciência de Jó? Vamos ver essa expressão, né? Porque o livro de Jó é, de certa forma, esse conflito. Jó é um homem muito rico, perdeu tudo. Os seus acusadores estão dizendo: você perdeu porque não foi fiel a Deus. E Jó está dizendo: não, eu permaneci fiel e mesmo assim eu perdi. Por quê? A mentalidade de que quanto mais rico, mais abençoado, mais fiel a Deus. Então Jesus já está aqui querendo mudar um pouco essa mentalidade. E diz o seguinte: olha, agora o nosso critério não é mais, olha, só vai para o céu aqueles que têm 10 carros. Só vai encontrar a salvação quem tem uma mansão, por exemplo, em São Conrado. Olha, quem mora numa comunidade carente não é digno de Deus. Ele inverte essa concepção. Ele diz o seguinte: agora vai para o céu, vai para a salvação justamente aqueles que cumprem os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não furta, não rouba, não cobiça daquilo que é teu. E aí o jovem rico diz o seguinte: olha, eu já cumpro tudo isso. Então, parece que eu já estou com um pezinho na minha salvação. Jesus diz para ele: falta-lhe apenas então uma coisa. Vai, vende tudo que é teu e segue-me. E aí o que esse jovem rico faz? Ele vira as costas e não segue Jesus. E a grande pergunta que nós devemos fazer é: por que ele não segue Jesus? É porque ele ainda está apegado, assim podemos entender, às coisas ainda materiais.
quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de reino dos céus, nós precisamos dar o quê? Um salto. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu vim neste mundo para mostrar a vocês que, para além da materialidade, para além das pessoas e de coisas, existe uma realidade que existe, mas muitas das vezes está o quê? Escondida entre nós. E, de fato, para quem é muito apegado à matéria, não consegue enxergar. O que o Pai está dizendo é o seguinte: olha o que Jesus diz. Estava preso e não viestes me visitar. Estava nu e não me vestistes. Estava com fome e não me destes de comer. Mas como assim? Os apóstolos perguntam. Mas quando foi que nós não te vimos preso? Quando foi que nós te vimos com fome? Quando é que nós te vimos nu? Porque eles estão pensando o quê? Materialmente. E Jesus está mostrando para eles o seguinte: não, por trás do rosto de cada um de vocês, eu estou ali, eu estou escondido. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Mesmo que os nossos sentidos não captem, Jesus ele está aqui em nosso meio. É como se ele já estivesse preparando os seus discípulos para essa realidade futura, vindoura, essa realidade invisível que nós, devido à nossa condição, muitas das vezes temos dificuldades de enxergar. Repito, uma reflexão interessantíssima, mas infelizmente por conta também do nosso tempo a gente não tem como aprofundar. Pode parecer algo bobo, mas é fundamental. Porque na medida em que você tem isso claro em sua mente, você pode perceber, por exemplo, o desdobramento dessas coisas em inúmeras situações da vida, por exemplo, presente. Porque muitas das vezes eu questiono a justiça e não quero ser justo. Porque eu acho que a injustiça, materialmente falando, parece ser mais vantajosa. Ao passo que praticar a justiça é uma virtude que muitas das vezes eu materialmente não consigo o quê? Captar, enxergar. Então, é como se essas realidades invisíveis elas se tornassem difíceis para nós pelo modo de vida pelo qual você hoje, muitas das vezes levamos. Estamos numa sociedade muito que materialista, né? Essa semana, por exemplo, eu estava escutando uma estação de rádio, né? Vou falar, né? Band News, pronto. Qual era o drama, né? A pessoa estava lá, precisava ser internada, internou. E ela contraiu uma dívida de 2 milhões de reais porque ficou no CTI Covid. Não sei se vocês acompanharam essa situação. Veja, qual é a pauta da discussão? Não é a vida que foi salva. Porque talvez a vida é esse bem invisível que Jesus traz como mensagem no dia de hoje. A grande preocupação ali, como nós iremos fazer para pagar? O hospital vai ficar no prejuízo? Então, é como se a gente estivesse muito mais apegado às coisas físicas e propriamente essas situações. Não, foi um prejuízo, mas aí a gente pode depois ver como pagar isso. Mas devemos celebrar o quê? Devemos hoje nos alegrar porque foi uma vida salva e não propriamente. Parece que o prejuízo fala muito mais alto hoje em nossos corações do que propriamente aquela pessoa que foi salva. Hoje, quando a gente pensa em saúde ou em educação, esses valores parece que estão esquecidos em detrimento, às vezes, de um investimento, do dinheiro, que a gente vai fazer, vai pagar, vai dar prejuízo, não vai dar. Então, essas realidades que são sucumbidas e são importantes para nós enquanto cristãos. Então, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça e, sobretudo, por intercessão de Nossa Senhora, possamos nos manter firmes para essas realidades essas que envolvem a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos juntos elevar a Deus nossos pedidos e louvores, e a cada invocação iremos responder juntos: Deus Todo-Poderoso, vinde em nosso auxílio. Deus Todo-Poderoso, vinde em nosso auxílio. Para que a Igreja, suas comunidades pastorais, movimentos e serviços deem testemunho do Senhor que se fez pobre e encontre nele sua única riqueza, rezemos. Deus Todo-Poderoso, vinde em nosso auxílio. Para que surjam muitos homens e mulheres que amem o Senhor e por ele a pobreza evangélica, rezemos. Deus Todo-Poderoso, vinde em nosso auxílio. Para que o Senhor suscite no coração do cristão o desejo de deixar pais, irmãos, terras e tudo mais para cumprir sua missão de anunciar o reino de amor, justiça e paz, rezemos. Deus Todo-Poderoso, vinde em nosso auxílio. Para que nós celebramos esta Eucaristia Dominical, creiamos que para Deus tudo é possível e que Ele é o nosso Pai, que está nos céus, rezemos. Deus Todo-Poderoso, vinde em nosso auxílio. Deus Pai de todos os homens, que nos chamais a seguir o vosso Filho, fazei que os nossos corações se disponham a ouvir a sua voz e se coloquem ao serviço do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar e vamos juntos ao nosso canto das ofertas. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar.
Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terras proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terras proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, ó Deus de força e poder. Sua glória enche a terra. Santo, Santo é, hosana ao nosso Rei. Bendito que vem em nome do Senhor. Santo, Santo é, hosana ao nosso Rei. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós iremos rezar a quinta oração eucarística, oração eucarística 5. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ceando como seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Dom Fernando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços a acolher os que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor não falta nada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, que sem nenhuma tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina as minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha,
de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo e restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor e me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor que me cura por amor. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, possamos participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Assim como o jovem do Evangelho, também o nosso coração se apega às riquezas, e nem sempre as riquezas são bens materiais. Esforcemo-nos ao longo desta semana para descobrir que riqueza pode estar nos impedindo de seguir o Senhor livremente, e lutemos para vencer essa tentação. Os avisos normais, terça-feira é dia de Nossa Senhora Aparecida, é feriado, né? Padroeira do Brasil. Semana que vem nossas missas também acontecendo de maneira normal, 9 da manhã e às 18 horas, tá bom? Temos ainda, acho que 5 minutinhos para a nossa celebração. Trouxeram a Bíblia, não? Ah, então vamos perder hoje o padre, ó, uma alma. Fiquei devendo aí uma parte, né? Vamos lá, gente, rapidinho. No Novo Testamento, a primeira parte do Novo Testamento é chamada de Evangelho. O que significa Evangelho? Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Marcos, que geralmente vocês escutam aqui nas nossas celebrações. O Evangelho não é uma biografia de Jesus, não é essa a intenção. O Evangelho é um grande compilado
de algumas informações acerca do Mestre, que tem como objetivo informar os seus leitores que de fato Jesus ele é o Messias. A própria origem da palavra evangelho vem de angelon, a mesma origem da palavra anjo, que significa o quê? Uma boa mensagem, uma boa notícia. Então o evangelho nada mais é do que uma boa notícia ou uma boa mensagem. São 4 os chamados evangelhos. Vocês sabem quais são? Vamos lá, ajudem o padre. Evangelho de São Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Sim, em grego, significa igual. Por quê? Se você pegar o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que essas informações acerca de Jesus que o mestre aqui falou, que o padre aqui falou sobre o mestre, elas estão ordenadas da mesma maneira. Então, padre, o que são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. E o evangelho de João é chamado de evangelho joanino, porque ele tem uma estrutura um pouco diferente dos outros 3. Padre, tá, entendi como é que está dividido na Bíblia, qual é o sentido. Nós podemos também ler o evangelho de que forma? Por exemplo, o evangelho de São Lucas, que é um evangelho conhecidíssimo. O evangelho de São Lucas, ele tem um propósito especial. Lucas, ele está dialogando com os pagãos, pessoas que não tiveram dentro da sua formação a cultura israelita. Por isso, quando você pega o Evangelho de São Lucas, você vai ver a preocupação deste autor justamente em mostrar algumas características, uma explicação mais clara sobre os fatos, para que aqueles que não têm muita intimidade com a cultura israelense possam o quê? Entender os propósitos pelo qual Jesus, ele ali tem enquanto lição. E Lucas também é como se fosse um grande pedagogo. Como foi, segundo a tradição histórica, um dos últimos evangelhos, então ele conheceu os outros, ele vai organizar de maneira um pouco mais clara, mais precisa. Por isso utiliza muitas parábolas para facilitar o quê? A nossa compreensão. O evangelho de São Marcos é um evangelho também destinado aos pagãos. É um evangelho mais simples, mais rude. Por isso, geralmente, quando a gente estuda a Bíblia, a gente deixa ele até mesmo por último, porque ele pressupõe algumas informações que muitas das vezes os leitores não têm, porque ele acredita que você já tenha em mente, o que dificulta muito a sua leitura. Já o evangelho de São Mateus também é um evangelho bastante interessante. Ele tem como propósito justamente tentar mostrar para os israelitas convertidos ao cristianismo que de fato Jesus era o quê? O mestre. A sua preocupação não vai ser tanto os pagãos, mas sim aqueles que eram judeus e receberam o quê? Receberam lá a boa nova de Jesus. Para a gente encerrar esse momento de formação, é muito comum, quando a gente olha esse panorama dos evangelhos, encontrar algumas figuras. Como assim, padre? Figuras. Por exemplo, como é que inicia o evangelho de São Marcos? Quem está com a Bíblia aí? Abre lá para a gente. Como é que inicia o evangelho de São Marcos? Está em Mateus? Então vamos em Mateus. Pode ser em Mateus. Depois a gente vai para Mateus. A gente seguir a ordem que não é... Como é que começa o evangelho de São Mateus? Para vocês entenderem o que o padre está dizendo. Ele começa justamente mostrando para nós a origem de Jesus. Vem de Abraão, Isaac, e ele vai embora. Ele faz o que nós chamamos uma genealogia. Por isso, quando a gente vê a figura do evangelho de São Mateus, a gente vê a figura de um homem, assim como se fosse um anjo. Olha o que o padre falou. Jesus está escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo. Então ele está querendo mostrar para esses judeus que de fato Jesus ele era o quê? Um judeu, aquele Messias prometido.
Então ele começa o evangelho já explicitando a sua grande preocupação. Por quê? Mostrar que Jesus está na linha de Abraão, que é o pai de todos, significa dizer que de fato Jesus, ele é o Messias prometido. Não é a preocupação, por exemplo, de Marcos, que começa o seu evangelho de que forma? Mostrando o deserto, João Batista. Por isso que normalmente o evangelho de São Marcos, em casa, vocês têm telefone aí, depois vocês botam aí no Google, botam assim, imagens do evangelho, vocês vão ver. É a figura do leão, né? Porque ele começa justamente mostrando João Batista, aquele que foi o precursor. O deserto é o lugar da provação, mais do que isso, é o lugar da vitória. Ir para o deserto significa sofrer tentação, mas porém a certeza de vitória. Então é um leão, por isso o evangelho de São Marcos é o evangelho do leão. E também nós temos o evangelho de São Lucas. Lucas começa falando de que forma? Zacarias, lá no templo, né? Começa a falar dos sacrifícios que eram feitos. Por isso a figura de São Lucas, do evangelho, é a do vitelo, ou de um touro, a imagem de um touro. Por quê? Ele mostra justamente os sacrifícios que ali eram feitos e como se deu, de certa forma, a promessa a Isabel e a Zacarias, que tinham a idade avançada e não tinham filhos. E o filho de Isabel e Zacarias, que era João Batista, se tornou importantíssima, como que abrindo passagem para a proposta de Jesus. E o Evangelho de João é a figura da águia, né? Normalmente a gente usa a águia para simbolizar João. Por quê? Os evangelhos sinóticos, eles começam falando do quê? Da terra para o céu. Evangelho de João, ele inverte. Olha o que o padre falou, né? A estrutura como é diferente. Ele começa falando do quê? De cima para baixo. No princípio era Deus. Você não começa assim. Começa do alto até chegar a Jesus Cristo. Então ele inverte essa dinâmica. E por isso ele tem o olhar da águia, o olhar diferenciado. Então, essa é mais ou menos aí uma formação dos evangelhos. E semana que vem a gente fala um pouquinho sobre os Atos dos Apóstolos. Tá bom? Combinado? E assim a gente fala. Depois que terminar a Bíblia, a gente vai falar sobre criação e pecado, depois a gente entra em cristologia, depois vai sair todo mundo aqui expert e doutores e mestres em teologia, né? Vamos ficar de pé. Interessante, porque parece coisa boba, e olha como o patrimônio da nossa igreja ele é muito importante. Você ter clareza disso, você vai entender muitos problemas que ocorreram não só na antiguidade, mas também onde? Na modernidade e nos dias de hoje. Entender, né? Às vezes, os autores bíblicos, eles criam dificuldade. Então, tem teses, às vezes, com uma palavra, por exemplo, a palavra shema, que é o verbo ouvir. Tem teses, às vezes, que o cara escreve 500 páginas somente sobre esse termo, shema. Vai embora. Então, assim, sabe aí também os nossos se animem para estudar a Bíblia, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Uma boa noite a todos. Parabéns aí à nossa irmã. Parabéns a todos também que hoje estiveram aqui. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui.